Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido aqui, que é o Grande Reset. Documentos revelam que tem um plano para um grande reinício da economia mundial, onde um governo socialista global ditatorial seria implementado com a abolição da propriedade privada. Esse reinício se daria a partir de desastres que já estariam ocorrendo e deveriam ocorrer até 2030 e seria alavancado pela posse de todos os ativos do mundo por parte de duas companhias chamadas Vanguard e BlackRock. Esse seria um projeto de poder que vem se desenvolvendo há décadas. Se você pesquisar por BlackRock no YouTube, você vai achar uma série de vídeos a esse respeito, dossiê e assim por diante. E se você pesquisar por Grande Reset, você vai também achar uma série de vídeos que falam a esse respeito. E tem um vídeo em particular, esse aqui, postado como a maior fraude da história do mundo por um canal chamado Abram, que une esses dois termos em toda uma tese que ele defende. Eu vou citar esse vídeo em vários momentos aqui ao longo do vídeo, porque foi esse vídeo que me mandaram inicialmente para ser analisado. Então a gente vai começar esse vídeo falando da Reserva Federal, que teria um papel importante no Grande Reset. O primeiro passo para a instauração de um Grande Reset envolveria a própria Reserva Federal, que, de acordo com o vídeo do Abram, agiria como um superpoder parasitário que sempre enriquece em tempos de crise. Uma das primeiras tentativas de estabelecer uma moeda nos Estados Unidos, uma moeda americana própria, se deu através da emissão de notas chamadas de continentais, emitidas pelo Congresso Continental durante a Guerra da Independência. Só que teve uma emissão excessiva, teve várias forjas que foram feitas, e com isso o valor do continental caiu rapidamente. Em 1791 foi criado o primeiro Banco dos Estados Unidos. Em 1816, a permissão de emissão de moeda foi renovada através da criação do segundo Banco dos Estados Unidos, porém o presidente Andrew Jackson fechou o segundo Banco dos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma cédula emitida pelo primeiro banco e aqui uma cédula pelo segundo banco. Até 1863 a gente tem o que são chamados de bancos livres. Eles emitiam cédulas mediante a deposição de dívidas com cada estado americano. Como resultado, a gente tinha centenas de bancos que abriram as portas e emitiam cédulas. E aí essas cédulas sofriam um desconto conforme a distância que elas estavam do banco que emitiu. Então você tem $5, $5 vale $5 na Pensilvânia, porque foi emitido por um banco da Pensilvânia. Mas conforme você se afasta da Pensilvânia, esses $5 vale menos. Então se você está, sei lá, no Texas, isso já vai valer menos do que se você estivesse na Pensilvânia, por causa da distância. Não é um sistema muito interessante. Em 1837, a gente tem um pânico financeiro causado por uma especulação na região oeste dos Estados Unidos, uma queda no preço do algodão e medidas restritivas na concessão de empréstimos lá na Inglaterra. Em 1863 foram estabelecidos então os bancos nacionais, que emitiam cédulas dessa vez conforme uma dívida com o governo americano. E a gente tem a criação de uma moeda nacional. Ainda assim, nós temos novos pânicos que ocorrem em 1873, causado pela especulação em ferrovias e por perdas no grande incêndio de Chicago, em 1893, causado pelo colapso de algumas companhias, em 1907, causado por uma tentativa falha de conseguir controle de uma companhia de cobre. Em cada pânico, a gente tem uma coisa chamada bank run. Numa bank run, múltiplos clientes decidem retirar o dinheiro dos bancos, os bancos ficam sem caixa, e os clientes de outros bancos com medo fazem a mesma coisa. Esses sucessivos eventos fizeram com que os banqueiros e o Congresso considerassem a necessidade de ter um banco centralizado que fosse de controle do governo americano, mas que tivesse uma certa independência da política. Em 1908 foi introduzido o Aldrich-Vreeland Act, que foi redigido principalmente pelo senador Nelson Aldrich e permitia que bancos nacionais se associassem para a emissão de moeda, que eram lastreadas por dívidas com o governo e por seguridade do próprio banco. O Aldrich então é enviado para a Europa com um time de especialistas para estudar o sistema financeiro europeu. Lá ele constata que a Europa tinha uma reserva de valor centralizada e nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos cada banco tinha sua própria reserva. O vídeo do Abram afirma que o Aldrich decide não reportar suas conclusões ao Congresso e vai ali trabalhar num plano secreto. Agora, não é o que as notícias de jornal indicam. Você tem aqui notícias de 1908 e de 1909 que trazem justamente o oposto. Trazem o Aldrich, está descrito aqui Aldrich, e Aldrich defendendo a existência de um banco central. Então Aldrich volta da Europa, defende publicamente um banco central, mas ele é rejeitado. E aí que a gente entra o segundo ponto que o vídeo do Abram disse errado. É dito no vídeo do Abram que poucos sabiam que o Aldrich tinha uma relação com banqueiros. Na verdade, todo mundo sabia que o Aldrich tinha uma relação com banqueiros
e justamente por isso que as ideias dele foram rejeitadas. Disseram, não, você está defendendo o interesse de banqueiro, a gente não quer a sua proposta de Banco Central. Ele percebe que o público não era favorável ao Banco Central e aí sim ele decide operar em segredo. Ele convida banqueiros que ele conhece que são favoráveis a essa ideia, convida executivos do JP Morgan e do Can Loeb Company para passar uma estadia de 10 dias na ilha de Jekyll, em novembro de 1910. Eles vão viajando num vagão de trem, fantasiados de caçadores de patos, é o encontro dos caçadores de patos, como é conhecido, e lá eles redigem um documento chamado Aldrich Plan, que seria produzido advogando então por um banco central. Esse documento foi produzido em segredo, mas ele foi mostrado ao público em 1911. Não foi um segredo de décadas que só veio a ser revelado depois com investigação, não. Eles fizeram um documento em segredo e ano seguinte, fizeram um documento em novembro, e no ano seguinte já estava pronto ali, já apresentaram ao público para o documento ser discutido. Então, o documento foi feito em segredo mais por um desejo de privacidade, para evitar sabotagem, do que uma conspiração propriamente dita. Afinal, o plano se tornou público já no ano seguinte. Eles só quiseram ficar sozinhos para redigir o documento, porque no ano seguinte já colocaram o documento para o público. E nesse momento o documento sofreu forte oposição, tanto dos democratas quanto dos republicanos. Mais uma vez eles consideravam que o Aldrich era uma pessoa suspeita. Ao contrário do que o vídeo revela, a criação do Fed, a Reserva Federal, não foi uma aceitação imediata do Aldrich Plan. Na verdade, o Aldrich Plan foi submetido a um intenso escrutínio por parte do Congresso e foi encontrado um meio termo entre esse plano, que propunha um controle privado completo da emissão de moeda, e propostas que propunham um controle totalmente estatal. Aí surgiu o Ato da Reserva Federal, o Federal Reserve Act, que determinava a criação da Reserva Federal, que atuaria como um banco central americano, possuindo filiais em 12 estados, de forma a retirar o controle de Wall Street. Essas filiais são bancos privados, mas a mesa de diretores da Reserva Federal é nomeada pelo governo. Então é um meio termo entre as duas coisas. E aqui a gente chega em mais uma incongruência. O vídeo afirma que a Reserva Federal não é federal, é uma instituição privada controlada pelos banqueiros mais poderosos do mundo. Na verdade, a Reserva Federal não é puramente privada. A Board of Governors, a mesa de diretores, é composta por membros nomeados pelo presidente. Os 12 bancos atuam como corporações privadas, mas a Reserva Federal tem uma mesa de diretores nomeada pelo presidente. Aí eu pergunto, quem exatamente são esses banqueiros mais poderosos do mundo? Onde eles estão incluídos? São a Board of Governors? Eles trabalham em mandatos. Esses diretores trabalham em mandatos de 14 anos, sendo que um novo diretor é nomeado a cada 2 anos. Isso é bastante importante, porque isso impede que uma administração presidencial exerça controle sobre a Reserva Federal, porque você tem o Biden hoje, que é presidente, ele não consegue exercer controle completo porque lá tem pessoas que foram nomeadas até 14 anos antes, tem pessoas que foram nomeadas então pelo Obama, tem pessoas que foram nomeadas pelo Trump e pessoas que foram nomeadas por ele trabalhando na Reserva Federal. Bom, aqui no Brasil a gente tem a mesma coisa no Banco Central, mas isso só veio a ser instaurado em 2021, ao invés de 1913, como foi o caso da Reserva Federal. Além disso, a maioria dos países do mundo, como eu disse, tem um Banco Central. Essa instituição é necessária nos dias de hoje, porque o Banco Central tem monopólio da emissão de moeda, isso impede que um banco decida emitir muita moeda de uma vez, por exemplo, e garante a estabilidade dos bancos privados para evitar uma bank run. As bank runs eram extremamente comuns antes da criação do Fed e se tornaram mais raras depois do Fed. A gente tem a crise de 29, ela tem uma bank run horrível realmente, mas elas se tornam mais raras após o Fed. Isso acontece através da concessão de empréstimos, que garantem liquidez para honrar os depósitos feitos no banco. Porque numa bank run todo mundo corre para sacar dinheiro e o banco fica sem dinheiro para pagar, para honrar os seus depósitos. Na maioria dos países desenvolvidos, o Banco Central tem essa autonomia perante o governo, mas ainda é sujeito a uma governança pública. No Brasil, a autonomia do Banco Central foi decretada em 2021 somente através da Lei nº 179, que determina uma diretoria de 9 membros, sendo que 2 são nomeados no dia 1º de março do primeiro ano de mandato, 2 no segundo ano, 3 no terceiro ano, 2, perdão, no terceiro ano, 2 mais uma vez no quarto ano. E o mandato do presidente do Banco Central tem início no dia 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do presidente da República. Então Lula, que está no poder agora, não consegue exercer controle total sobre o Banco Central, porque ainda tem pessoas que foram nomeadas no governo Bolsonaro que estão no Banco Central. A mesma coisa vale se, na próxima eleição presidencial, entrar um presidente de oposição. Ele não vai ter controle total sobre o Banco Central, porque nós ainda vamos ter pessoas nomeadas pelo governo Lula
no Banco Central. Então a criação de um Banco Central, ou no caso dos Estados Unidos, da Reserva Federal, que simplesmente cumpre esse papel, não constitui uma conspiração global para controlar a moeda. É uma necessidade de toda a nação nos dias de hoje. A independência dos bancos centrais também é uma necessidade para garantir que essas instituições hajam livres de pressões políticas e é contrabalanceada por uma governança que é nomeada pelo presidente, ou melhor, pelos presidentes, porque não é entra um presidente e todo mundo da administração antiga vai embora. O Lula não tem esse poder, o Bolsonaro não tem esse poder, ninguém tem esse poder, porque os mandatos não são coincidentes com o mandato presidencial. Será que a Reserva Federal gerou a Grande Depressão porque ela lucra com crises? O Abra, então, afirma que, segundo ele, é algo que ninguém conta, que quando o governo precisa de dinheiro, ele recorre ao Banco Central, que empresta dinheiro e cobra juros. Não é bem assim, que ninguém conta. Se você já ouviu o termo dívida pública, então alguém já te contou sobre isso. Isso não é nada mais que a dívida pública. Conforme está descrito aqui, a Reserva Federal possui 40% da dívida pública americana. Ou melhor, 30%, 35%, conforme está descrito aqui. Aí nós temos fundos mútuos, instituições, governos locais, fundos de pensão e assim por diante. O Abram afirma então que os juros cobrados pela Reserva Federal enriquecem os donos da impressora. A gente já chegou que a Reserva Federal não possui donos, possui aquela board de diretores, aquela mesa de diretores que são nomeados por vários presidentes, então em nenhum momento a mesa de diretores é integralmente nomeada por um mesmo presidente. E tem mais um detalhe: todo o excesso que a Reserva Federal gera é transferido ao Tesouro Americano, conforme está descrito aqui. Então, os juros da dívida cobrem custos operacionais, cobrem pagamentos de dividendos, mas não enriquecem donos inexistentes da Reserva Federal. O excesso desses juros volta para o Tesouro Americano, portanto, volta para a administração dos Estados Unidos. O que foi apresentado no vídeo a respeito disso, conforme ele mesmo diz aqui, cobra juros e esses juros enriquecem os donos da impressora, está errado. É fato, porém, que a dívida pública aumenta em momentos de crise porque os gastos públicos, afinal de contas, aumentam em momentos de crise. A gente já chegou que a Reserva Federal não enriquece com os juros da dívida, e mesmo que enriquecesse, isso não implica no fato da Reserva Federal ser responsável por criar crises. Essa é uma relação que nem sempre se mantém. Um borracheiro se beneficia quando você fura o pneu, mas isso não quer dizer que os borracheiros saem espalhando pregos por aí para você furar o pneu e, portanto, enriquecer o borracheiro. Não é porque você tem uma relação de benefício através de uma tragédia, que significa que a tragédia é criada por aqueles que se beneficiam. Chegar nessa conclusão é uma falácia lógica, e é isso que o vídeo comete. Ele sugere que as duas guerras mundiais aconteceram logo após a criação da Reserva Federal porque foram causadas por ela, mas ele não cita nenhuma evidência para isso, e correlação não implica em causa. A gente sabe os motivos que causaram essas guerras. A Primeira Guerra foi causada por rivalidades entre dois poderes, o Império Alemão, a Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano e a Bulgária, do outro lado, França, Inglaterra, Rússia e Itália, que por sua vez foram causadas por disputas imperialistas, pelo nacionalismo e pelo revanchismo francês. Tudo isso foi catalisado com o assassinato do Francisco Ferdinando. Não tem espaço nessa dinâmica para a participação da Reserva Federal, que tinha acabado de ser criada, tinha pouca ou nenhuma influência na Europa. A Segunda Guerra Mundial foi causada pelas consequências da primeira, as fortes sanções que a Alemanha sofreu, a falha da Liga das Nações, a ascensão do nazismo na Alemanha, as políticas expansionistas da Itália e do Japão e outros conflitos locais. Não tem espaço também para a Reserva Federal. A Grande Depressão é também citada como causada pela Reserva Federal, mas pelo menos aqui ele cita uma possível evidência. Ele diz que tem um documento perdido na biblioteca de Stanford que contém uma investigação feita pelo presidente da Casa do Comitê Bancário sobre a Reserva Federal. Na verdade, o dito documento não está perdido na biblioteca de Stanford. O documento está no Google, você encontra ele aqui. E, na verdade, ele não é o relatório de uma investigação. Ele é um compilado de discursos que um senador chamado Louis T. McFadden realizou nos anos 30. É simplesmente isso. Então, não é uma investigação perdida da biblioteca de Stanford. É um discurso que ele encontrou no Google, basicamente. O McFadden foi um senador republicano, presidente do Comitê de Banco e Moeda entre 1920 e 1931. Ele se tornou um inimigo ferrenho da Reserva Federal. Ele dizia que era um instrumento operado por judeus que conspiravam para controlar os Estados Unidos. Em 1934, ele alegou que a administração do Roosevelt também era controlada por judeus, citando como evidência o Protocolo dos Sábios de Sião, que a gente hoje sabe que é comprovadamente falso, é um plágio de vários outros documentos bem mais antigos.
A gente tem os camisas prateadas, Silver Shirts, uma organização fascista americana e nazista que frequentemente citava comentários pró-Hitler vindo do McFadden. Então tudo isso mostra que o McFadden não é exatamente alguém que é para ser levado a sério. Agora, eu usar isso como premissa para descredibilizar esse documento aqui do McFadden é uma falácia lógica. Tá? O cara era um nazista, ok, mas eu não posso usar isso para descredibilizar o texto que ele escreveu. Eu tenho que usar os argumentos que ele usou no texto para, então, avaliar se aquilo faz sentido ou não. Agora, o problema é que o texto é inteiramente composto de acusações. A Reserva Federal é acusada de conspirar para aumentar a dívida pública, de comprar votos, de ter sido criada por banqueiros europeus visando os próprios interesses, de destruir a forma americana de fazer negócios, de emitir uma moeda sem lastro, de saquear os Estados Unidos, de mandar dinheiro para o exterior e de causar a Grande Depressão. Mas tudo isso requer evidência, e ele não dá evidência no texto. Então, a resposta do texto não é o texto está errado porque o cara é um nazista. A resposta do texto é o texto está errado porque ele faz um monte de acusações e ele não traz evidência nenhuma. Criticar a instituição do Banco Central, a necessidade do Banco Central, a atuação do Banco Central é perfeitamente válido e é necessário numa democracia. Mas acusar a Reserva Federal de fraude, conspiração e traição é algo que demanda evidências e nenhuma evidência foi fornecida. Se você acha que foi fornecida evidência, então por favor me apresente. Vai aqui no texto, o link tá bonitinho para você no roteiro e me mostre onde estão essas evidências, porque eu li o texto e não as encontrei. No mundo real, a Grande Depressão foi causada pela quebra da Bolsa de Valores em 29, quando o preço das ações caiu e houve um pânico para a liquidação dos papéis. Consequentemente, tivemos uma bank run mais uma vez, que levou à falência de vários bancos e à saída de ouro dos Estados Unidos devido a um desequilíbrio na balança comercial. A Reserva Federal participou da Grande Depressão na medida em que aumentou a taxa de juros para evitar evasão de divisas. Isso reduziu a disponibilidade de empréstimos e, portanto, de dinheiro circulando, mas a tomada de uma decisão errada está longe de implicar na criação da Grande Depressão. O texto também afirma que a Reserva Federal vai levar à ruína dos Estados Unidos. O dólar emitido pela Reserva Federal vai levar os Estados Unidos à ruína. Isso não aconteceu, pelo contrário, os Estados Unidos se tornaram uma superpotência mundial nos anos seguintes. A gente vai falar mais da Reserva Federal e da relação da Reserva Federal com a BlackRock mais adiante, mas agora eu quero abordar uma premissa que o Abraham usa para fazer a argumentação dele. Ele fala que o mundo todo é um teatro e ele cita como evidência uma cena aqui em que nós temos múltiplos apresentadores de TV, de emissoras concorrentes, supostamente, falando exatamente a mesma coisa, um texto sobre um perigo para a democracia. Ele fala, isso é uma compilação de inúmeros veículos de mídia apresentando exatamente o mesmo texto. Mas não era para eles serem concorrentes? Quer dizer, são canais diferentes que competem pela audiência. O canal que conseguir se destacar ganha mais audiência e vence a concorrência, certo? Mas se isso é verdade, significa que todos os jornalistas e veículos de mídia em diversos lugares do mundo chegaram nas mesmas conclusões? Ele alega que isso não pode ter sido mera coincidência. E eu concordo, é verdade, não é mera coincidência. Mas a hipótese alternativa que ele chega de que na verdade o mundo é um teatro e todos esses canais são marionetes controladas por um agente oculto é falso. Na verdade, os canais não são concorrentes. Os canais são emissoras locais. Então você tem uma rede de televisão local, sei lá, TV Maringá, e você tem, sei lá, TV Osasco. A TV Maringá não compete com audiência com a TV Osasco. A TV Osasco tem como foco de audiência as pessoas de Osasco e a TV Maringá tem como foco de audiência as pessoas de Maringá. Não tem uma competição entre as duas, do mesmo jeito que não tem competição entre o 15 de Piracicaba, um time daqui de São Paulo, e o Remo, lá do Pará. Esses times não jogam as mesmas competições, talvez joguem a Copa do Brasil juntos, mas no geral não há rivalidade entre esses dois times. E a questão é que essas múltiplas emissoras pertencem ao mesmo grupo, e não é nenhum grupo oculto, é um grupo chamado Sinclair Broadcast Group. Essas múltiplas emissoras não estavam competindo por audiência, elas estavam mandando a mesma mensagem para vários locais dos Estados Unidos, que foi uma mensagem determinada pelo Sinclair. Isso fez com que todos os âncoras falassem o mesmo script, uma decisão deliberada em que tinha o objetivo de defender o Donald Trump. Isso aqui foi feito para defender o Donald Trump e foi uma decisão deliberada. Todas as emissoras pertencem ao mesmo grupo. Esse grupo, o Sinclair, manda o texto para as emissoras e as emissoras falam esse mesmo texto. É simplesmente isso que acontece aqui. Não é como se a Record, o SBT e a Band e a Globo estivessem falando a mesma coisa. É como, e perdão se eu estou sendo prolixo, mas é muito importante que você entenda isso, múltiplas emissoras locais que pertencem ao mesmo grupo estejam falando a mesma coisa. É óbvio que isso vai acontecer, elas pertencem ao mesmo grupo e foi ordenado que elas fizessem isso. Então a premissa que o Abraham usa para sustentar argumentos de todo o resto do vídeo
é baseada numa evidência falsa. As evidências não são concorrentes e estão seguindo um script que não foi dado a elas por um poder oculto. Foi dado a elas pelo Sinclair, que é o dono comum que todas essas emissoras possuem. Para defender que todo mundo possui um mesmo dono, o Abraham alega que todas as companhias, mesmo concorrentes, como a Coca-Cola e a Pepsi, possuem os mesmos donos, que são companhias chamadas BlackRock e Vanguard. Essa constatação de que nós temos shareholders comuns é verdadeira. A PepsiCo Inc. e a Coca-Cola Co., a companhia da Coca-Cola, possuem os mesmos shareholders. Não os mesmos exatamente, mas os shareholders são fundos de finanças, e aqui nós temos o fundo Vanguard, o fundo BlackRock, e no caso da Coca-Cola nós temos o Vanguard e também o BlackRock, conforme está seguido aqui, além de outros grupos. Nós temos esse Geodo, que aparece aqui também, o Geodo aparece, nós temos, vamos ver o que mais é equivalente, nós temos Morgan Stanley aqui, mas aqui nós não temos Morgan Stanley, nós temos o Northern Trust Investments, que por sua vez também aparece aqui, enfim, nós temos vários shareholders, vários acionistas majoritários de cada companhia, e eles realmente são os mesmos. Agora, ele parece não entender quais são as consequências disso aqui, e é isso que a gente vai apresentar nessa sessão. Para a gente entender, a gente precisa entender primeiro o conceito de ações. Uma empresa pode vender parte do seu capital, então imagina que esse bloco aqui é o capital da empresa, a empresa divide esse capital em várias partes menores, por exemplo, 100, e aí vende cada uma dessas partes como sendo uma ação. Então, se você compra 3 ações, você tem na prática 3% da companhia. Quando você compra uma ação, você pode receber dividendos caso a empresa dê lucro. Você pode ter poder de votar nas decisões da empresa. Então, você tem, sei lá, 40% da companhia. Portanto, você tem um poder de voto que equivale a 40%, ou 4 votos em 10. Aí depende de como... Geralmente você tem um conjunto de diretores, esse conjunto de diretores cada um tem um poder de voto, e alguns somam mais de um voto, porque eles têm uma fração maior. A ação também possui um valor pelo qual é negociada. Esse valor aumenta e diminui conforme o sucesso ou o fracasso da empresa. Um indivíduo ou uma corporação pode ter dinheiro sobrando e decidir por conta própria. Eu vou comprar ação da Apple, vou comprar ação da Google, agora eu vou vender as minhas ações da Apple, vou comprar da Tesla, e assim por diante. Ou então você pode, sob um custo, esse custo é uma fração dos rendimentos, delegar essa função a outras empresas. É aí que a BlackRock e aí que a Vanguard entram. As entidades, empresas, corporações, pessoas entregam o seu dinheiro a essas companhias, e essas companhias, a BlackRock e a Vanguard, então investem esse dinheiro comprando ações de outras companhias. É por isso que a Vanguard e a BlackRock aparecem aqui na PepsiCo, na Coca-Cola, em todas as outras companhias do Top 500 você vai encontrar o nome desses dois. Na verdade, eles estão pegando o dinheiro de outras pessoas que deram esse dinheiro para eles, então estão usando esse dinheiro para comprar ações dessas companhias. É esse o resultado. A Vanguard aqui tem 9% da PepsiCo e, por sua vez, também tem 8% da Coca-Cola. A BlackRock, por sua vez, tem 4% da Coca-Cola e tem 5% da PepsiCo. Mas não é a Vanguard diretamente que possui. Na verdade, a Vanguard usou o dinheiro que recebeu dos seus clientes e são os clientes que possuem essas ações. A gente vai falar mais adiante a respeito disso. A BlackRock gerencia 9,42 trilhões de dólares e a Vanguard gerencia 7,7 trilhões de dólares. Esse dinheiro é aplicado, então, por meio da compra das ações das companhias elencadas no Top 500. Portanto, é esperado, sim, que a BlackRock e a Vanguard tenham ações nessas companhias. Afinal de contas, é isso que essas companhias fazem. Isso o Abraham não explica em momento nenhum. Ele não explica que o papel da BlackRock e da Vanguard é justamente pegar dinheiro dos seus clientes e investir esse dinheiro comprando ações de outras empresas. Vamos falar um pouco da história da BlackRock e da Vanguard. A BlackRock foi fundada em 1988 pelo Larry Fink, pelo Robert Capito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frotter, Haupt Schlossstein e Kate Anderson para fornecer serviços de gerenciamento de patrimônio e aconselhamento de risco. Inicialmente, o Fink procurou financiamento do Pete Patterson, do grupo Blackstone, daí vem o nome BlackRock, que ofereceu 5 milhões de dólares em troca de 50% da companhia. Meses depois, o negócio já tinha se tornado lucrativo. Em 1992, o nome BlackRock foi cunhado. As ações foram vendidas ao público só em 99. A companhia se tornou pública, portanto. E aí, se você, lá em 99, existisse o Money.cnn, você poderia ver aqui os detentores da BlackRock. Mas hoje você ainda pode fazer isso, a gente vai fazer isso mais adiante.
Ao final desse ano, a BlackRock gerenciava 165 bilhões de dólares em patrimônio. Em 2000, ela lança uma divisão de análise de risco que desenvolveu através do sistema Aladdin. Aladdin é um software que faz gerenciamento de portfólio. Ele é vendido como um software capaz de realizar análise de risco, conforme está descrito aqui. Ao longo do tempo, a BlackRock cresce, tanto de forma orgânica quanto através da aquisição de outras companhias similares. A Vanguard, por sua vez, foi fundada em 1971 pelo John Bogle como uma divisão do Wellington Management Company. Arrecadou 11 milhões numa oferta pública inicial. Em um ano, o fundo só cresceu para 17 milhões, mas ocorreu uma fusão com outro fundo mútuo que fez com que esse montante subisse para 100 milhões. Ao longo dos anos, a Vanguard também cresce em montante administrado, inicialmente focando nas melhores 500 companhias e depois alastrando esse foco para outras companhias. Durante a década de 90, a Vanguard se torna uma das maiores companhias do mundo na área. Será que a Vanguard é dona da BlackRock? E será que os donos da Vanguard são um mistério? O Hebron considera que possuir uma fração das ações da companhia significa possuir a companhia. Eu vou discutir isso mais adiante, especialmente considerando que a posse aqui não é exatamente uma posse do mesmo jeito que eu tenho o meu carro. E se eu quiser botar fogo no meu carro amanhã, eu posso e ninguém pode me impedir. A posse aqui é no sentido de que me deram dinheiro e aí eu usei esse dinheiro para comprar ações, mas esse dinheiro pertence às pessoas que me delegaram a função de administrar esse dinheiro. Essas pessoas podem pedir o dinheiro de volta a qualquer momento. Mas vamos lá. Por um momento, vamos supor que isso seja verdade. Ele afirma que a Vanguard é a verdadeira dona de tudo, incluindo a BlackRock, que os acionistas da Vanguard são um segredo. Ele mesmo fala, BlackRock e Vanguard nunca foram duas instituições, a Vanguard é a verdadeira dona de tudo, incluindo a BlackRock, e depois ele pega o Pepe Escobar, um jornalista que divulgou desinformação a rodo na época da pandemia, dizendo quem são os maiores acionistas da Vanguard. Ninguém sabe porque é secreto. É verdade, a Vanguard tem uma fração das ações da BlackRock. Na próxima sessão a gente vai estudar o que isso quer dizer exatamente. Detém 8%. A BlackRock, por sua vez, detém 4,52%. SSGA Funds detém 3,85%. Temasek Rhodes detém 3,43% e assim por diante. Porém, ao passo em que o Pepe Escobar afirma que os acionistas da Vanguard são secretos, a verdade é que a Vanguard não possui acionistas. Conforme descrito nesse link aqui, que não é o site da Vanguard, é uma pesquisa jornalística, os donos da Vanguard não são secretos, mas são os fundos que ela gerencia. Então a Vanguard gerencia uma série de fundos, esses fundos têm clientes, esses clientes votam em representantes, e esses representantes votam nas decisões da Vanguard. Esses representantes estão listados aqui, nós temos uma lista de diretores, que por sua vez escolhem os próximos diretores a partir daí. Então é semelhante à eleição americana. Repetindo mais uma vez, você tem dinheiro, você aplica esse dinheiro num fundo de investimento e você escolhe um representante para esse fundo de investimento. Em seguida, esse representante escolhe um outro representante que vai atuar diretamente na Vanguard. E esse, então, junto com os demais, escolhem o CEO e assim por diante. São listados aqui. Os clientes, tanto da Vanguard quanto da Blackstone, não são publicados e não têm obrigação de serem publicados. Isso violaria sigilos fiscais, porque exporia onde você e eu, supondo que nós fôssemos americanos, temos o nosso patrimônio aplicado. Então isso não é esperado que aconteça, não é esperado que a lista de clientes da Vanguard, a lista de clientes da Blackstone ou a lista de clientes do Banco do Brasil se torne pública. Isso viola sigilo fiscal. Então, nesse sentido, sim, os donos são secretos, mas não é exatamente como se os donos fossem um grupo seleto de pessoas. É como se qualquer pessoa pudesse ser dona na medida em que essas pessoas depositam dinheiro nos fundos de investimento. Agora, será que a BlackRock e a Vanguard de fato possuem o mundo todo, conforme as pessoas alegam? É aqui que o Hebron não parece entender o que a BlackRock e a Vanguard de fato realizam. Lembra que eu falei mais cedo que as pessoas e as empresas delegam a essas duas companhias o poder de administrar o seu patrimônio e fazer esse patrimônio render. E você não precisa ser um bilionário para poder delegar dinheiro a BlackRock ou a Vanguard. Conforme o site dessas duas companhias revela, a BlackRock tem até uma filial aqui no Brasil, uma pessoa comum pode fazer investimentos com essas empresas. Então a BlackRock e a Vanguard recebem dinheiro de pessoas e empresas, esse dinheiro está sob tutela da BlackRock e da Vanguard, é semelhante a um banco. O dinheiro que você coloca no Banco do Brasil não pertence ao Banco do Brasil, pertence a você. Exceto por contratos, você tem direito a sacar esse dinheiro na hora que você quiser, ou se está num fundo, você pode sacar depois de tanto tempo. Aí depende de como você assinou, é a mesma coisa aqui. Em última instância, o dinheiro pertence a você, e se você quiser ao final do contrato, você saca o dinheiro, ou talvez em alguns fundos tenham até liquidez instantânea, então você pode sacar na mesma hora. A BlackRock e a Vanguard, então, fazem o dinheiro render
e fazem isso comprando e vendendo ação, lucrando com dividendos, etc. Então os clientes têm poder sim de retirar o dinheiro dessas companhias. Então a frase a BlackRock e a Vanguard possuem uma grande fração da Pepsi, por exemplo, é melhor ser reescrita para a BlackRock e a Vanguard investiram ao gerenciar o dinheiro dos seus clientes comprando ações da Pepsi. A gente já verificou que as ações concedem direito de voto. Isso quer dizer que a BlackRock e a Vanguard possuem direito de voto nas companhias das quais elas são sócias. Sendo sócios majoritários, como costumam ser, o voto dessa empresa prevalece a menos que os demais acionistas votem em conjunto. Agora, vale lembrar que elas não têm mais de 50%, elas têm 8%, 5%, 4%, 7%, mais ou menos nessa faixa. Então, se os demais acionistas se mobilizarem para votar contra o que a Vanguard ou BlackRock quiser, então essas empresas não vão conseguir passar. Para passar, absolutamente, você precisa ter 50% mais um das ações. A gente verificou também que ações podem valorizar e desvalorizar conforme múltiplos fatores. Um deles são decisões tomadas pelas companhias que, por sua vez, derivam dos votos dos acionistas. A consequência disso é que, como o dinheiro da BlackRock e da Vanguard pertence aos seus clientes, é o interesse dessas companhias que as companhias nas quais elas são sócias tenham lucro. Isso, na prática, limita as decisões que a BlackRock e a Vanguard podem tomar. Imagina que a agenda mundial, que você tanto gosta de falar, decida que todos os carros a partir de agora são elétricos. Então a Ford, a Fiat só vai produzir carro elétrico a partir de agora, não vai produzir carro nenhum. Imagina que isso por alguma razão passe pela mesa de diretores, o que é difícil porque uma coisa do tipo provavelmente uniria os demais membros a votar contra. Então, como você não tem 50% das ações, mesmo sócio majoritário não vai conseguir passar uma coisa do tipo adiante. Isso implicaria numa imensa desvalorização do setor petrolífero. Essas companhias também têm ações no setor petrolífero. Então isso vai ser prejudicial para os clientes. No momento em que esses clientes perdem dinheiro, os clientes tiram dinheiro desses fundos e a Vanguard e a BlackRock perdem poder. Então elas não têm a liberdade de votarem como bem entenderem, fazendo o que quiser com o mundo, conforme algumas pessoas sugerem. Eles têm que votar visando o interesse dos seus clientes. Isso tem inclusive a responsabilidade fiduciária, que é um critério legal, e diz que você tem que agir conforme o interesse do seu cliente, que no caso é ganhar dinheiro, basicamente. Então, na prática, a BlackRock e a Vanguard não realizam mudanças radicais nas companhias das quais são acionistas. Elas apenas seguem a recomendação de empresas especializadas no ramo. E aí, o que uma empresa especializada no ramo falar que é melhor fazer, eles fazem, eles votam junto com os diretores e fica por isso mesmo. Eles não fazem mudanças radicais. É de se questionar que a BlackRock e a Vanguard possa ameaçar companhias através da venda massiva de ação. Então chega na Apple e fala, se você não fizer o que eu quero, eu vou pegar meus 5% que eu tenho e vou vender a preço de banana. Agora, a questão é que do dinheiro gerenciado por essas companhias, 66% da BlackRock e 79% da Vanguard são passivos, ou seja, estão em fundos de investimento nos quais a BlackRock e a Vanguard não têm poder para decidir de quais ações comprar e vender. Isso acontece automático conforme regras pré-definidas. Então, para a maior parte das ações da Apple, por exemplo, da Vanguard, da BlackRock, as companhias não podem escolher vender ou escolher comprar. É um fundo indexado, é um fundo em que isso fica pré-definido. Tem múltiplas instâncias, inclusive, em que a BlackRock e a Vanguard não conseguiram o que quiseram pelos fatores que eu citei aqui. Em setembro de 23, a Vanguard votou contra o relatório climático de uma empresa mineradora, mas o relatório passou do mesmo jeito. No mesmo ano, a BlackRock votou contra escalar a produção de carvão, mas essa medida foi aprovada do mesmo jeito. Recentemente, tanto a BlackRock quanto a Vanguard criaram aqui medidas que dão um pouco mais de poder para os investidores para escolher como que vai votar. Você pode ler mais aqui a respeito no site das duas companhias, mas ainda assim são as companhias que detêm a maior parte do poder em relação ao voto. Agora, isso quer dizer que a BlackRock e a Vanguard são inofensivas e conseguem fazer tanta coisa quanto a banquinha do seu Zé? É óbvio que não. As conclusões da sessão anterior não significam que essas empresas são inofensivas. Dado o enorme tamanho dessas companhias, muitos políticos defendem que, inclusive, elas têm que estar sujeitas a regulações especiais. Isso é uma pauta válida que tem que ser discutida. A gente tem ESG, uma sigla para meio ambiente, social e governança corporativa. É um conjunto de considerações ambientais e sociais que as companhias podem tomar quando investem. A BlackRock ficou conhecida por tomar diversas ações em favor desses ESG, como votar junto com acionistas ativistas por ações ambientais no setor petroleiro e solicitar a inclusão de mulheres na mesa de diretores. Agora, um executivo da BlackRock, um ex-executivo, na verdade, ele afirma que isso não é nada visando um mundo melhor ou pior na visão de quem acha que o mundo é melhor com ESG ou de quem acha que o mundo é pior. Isso visa lucro, porque fundos ESG possuem rendimentos maiores. É simplesmente uma medida
que visa lucro. Tanto que em 2023 a BlackRock vem até reduzindo suas defesas das ações pró-ESG. Uma reportagem aqui revela. Eu vou mostrar mais dados mais adiante disso. Vale lembrar que uma ação verdadeiramente em prol do meio ambiente envolveria não investir em companhias que atuam na mudança climática. Por exemplo, petroleiras, termoelétricas e assim por diante. Não é o caso, porém, a BlackRock é o maior investidor de usinas termoelétricas. Ela financia a expansão global das plantas a carvão. Isso mais uma vez reforça que essas ações pró-ESG não são visando mudanças no mundo. Eles não querem mudar o mundo, eles querem lucro. É simplesmente isso que essas companhias estão de olho. O Larry Fink afirmou que ele teria sustentabilidade como meta ao tomar decisões de investimento. Ainda assim, em 2020, a BlackRock reduziu o número de votos para requisitar publicações sobre relatórios ambientais de 19% para 14%, conforme está descrito aqui. A Vanguard, por outro lado, aumentou de 25 para 36, mas a BlackRock reduziu. Eu falei errado ainda, não é de 19 para 14, é de 25 para 14. Eu confundi o ano de 2019 com a porcentagem. É 25 para 14, conforme está citado aqui. Então a BlackRock não está agindo para um mundo mais woke, como algumas pessoas conseguem dizer, ou um mundo melhor ou um mundo pior. A BlackRock está agindo do seu próprio lucro e para o lucro dos seus clientes. É basicamente esse o objetivo. Em 2018, a BlackRock ofereceu fundos de investimento que não envolviam fabricantes de armas. Para quem quer um mundo com mais armas, isso é ruim. Para quem quer um mundo com menos armas, isso é bom. Mas acontece que isso só aconteceu depois de que tiveram protestos no mesmo ano, indicando mais uma vez que a empresa está preocupada com lucro e com a própria imagem, não com um mundo melhor ou pior. Em 2021, a BlackRock abriu um fundo mútuo na China, levantando $1 bilhão de 110 mil investidores chineses. A medida foi criticada, inclusive, pelo George Soros, que muita gente da ala mais à direita gosta de atacar. Tá aqui, o George Soros concorda com você que é uma má ideia abrir um fundo de investimento da China, conforme a BlackRock fez. Em 2023, inclusive, uma investigação foi aberta para averiguar se a BlackRock teria investido dinheiro de americanos em companhias chinesas que violam direitos humanos, para você ter uma ideia do nível que é a situação aqui. Além disso, ao passo em que não tem evidência de que a Reserva Federal e a BlackRock vão agir juntas para criar uma nova Grande Depressão, tem preocupações bem colocadas a respeito da relação entre a BlackRock e a Reserva Federal. Uma matéria aponta que a BlackRock comprou, em nome da Reserva Federal, um portfólio de 750 bilhões de dólares em dívidas. Mas a matéria reforça que qualquer um visando comprar um portfólio extenso iria cogitar a BlackRock. Então a BlackRock é a empresa especializada nisso, é a maior empresa desse ramo, então seria natural que fossem atrás da BlackRock. O programa Aladdin também pareceu interessante para a Reserva Federal. É o caso, o programa Aladdin é um dos melhores no que ele se propõe a fazer, então é natural que empresas que visam avaliar riscos usem o programa Aladdin. Também visando lucros, a BlackRock anunciou investimentos na reconstrução da Ucrânia. É óbvio que isso aqui não é caridade. Eles vão oferecer dinheiro e vão cobrar juros sobre esse dinheiro. Isso vai se reverter depois em lucro. Essa é a ideia. Agora vamos falar do que a BlackRock não é. Funcionários da BlackRock, será que eles possuem posições no governo americano? O Abraham afirma que sim. Ele fala, dezenas de funcionários da BlackRock têm posições de alto escalão na Casa Branca. Quando ele fala isso, ele está falando que as pessoas têm simultaneamente uma posição na BlackRock e uma posição na Casa Branca. Mas dá uma lida no que a matéria que ele coloca no vídeo diz. A BlackRock contratou muitos antigos oficiais do governo em cargo sênior. Então a matéria não está dizendo que existem pessoas que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Só diz que tem pessoas que saem do governo e vão para a BlackRock e vice-versa. Isso é extremamente comum, não só com a BlackRock, mas com múltiplas pessoas e empresas de diversos países. É perfeitamente normal que uma pessoa trabalhe no setor público e depois vá para o setor privado, volte para o público, volte para o privado e vice-versa. As pessoas transitam nesses cargos, então não necessariamente uma pessoa vai ficar para sempre no setor privado, nem para sempre no setor público. Eu vou citar vários exemplos. A gente tem o Brian Deese, que trabalhou na administração do Obama, depois na BlackRock, depois saiu e foi para do Biden. E a gente tem exemplos que não envolvem a BlackRock. A gente tem o Stuart Alan Levy, que trabalhou no HSBC e depois no Departamento do Tesouro americano. Aqui no Brasil, a gente tem dois casos de governos opostos. A gente tem o Paulo Guedes. O Guedes foi ministro da Economia, todo mundo sabe, mas antes participou da fundação do Banco BTG Pactual, que é um banco privado. A gente tem também o Henrique Meirelles. Ele foi presidente do Banco Central no governo Lula, mas depois trabalhou na C Crédito. Então, as pessoas transitam de um setor para o outro. Isso é absolutamente natural. Será que a BlackRock possui sistemas de votação? Aqui afirma que sim. Afirma que a BlackRock possui a Dominion. Dominion seria uma corporação
que faz justamente sistemas de votação eletrônica, hardware para votação eletrônica. Agora a questão é que a pesquisa aqui da BlackRock não é para Dominion Voting Systems. A pesquisa é para Dominion Energy, que é uma empresa de energia que não tem nada a ver com a empresa de votação. As ações na Dominion Voting System são privadas. A gente não sabe a quem pertencem as ações da Dominion Voting System. A BlackRock falou que ela não possui ações na Dominion Voting System, mas de qualquer jeito não tem como ninguém saber. A afirmação aqui de que a BlackRock possui 59,1 milhão de ações da Dominion é falsa e faz referência, aqui já está para 59, ele colocou exatamente 59,1, corresponde na verdade a Dominion Energy, que é uma empresa de energia sem relação nenhuma com uma empresa de votação. Monark, no seu hábito de espalhar desinformação que pode ser checada em minutos com uma pesquisa no Google, disse num podcast que as Pedras Guia da Geórgia ficam numa fazenda pertencente a BlackRock. Para quem está por fora, Pedras Guia da Geórgia é um monumento que foi erguido por um grupo anônimo de americanos em nome de um homem que usou um pseudônimo chamado Robert C. Christian. Tem gente que imagina que seria Rosa Cruz pelo R.C. Christian, mas isso é só uma hipótese. Esse grupo achava que a humanidade iria enfrentar um colapso mundial, então construiu um monumento na forma do Stonehenge que iria sobreviver a um apocalipse e iria ajudar a reconstruir a humanidade, propondo aqui um controle populacional, manter a população abaixo de 500 milhões, guiar a reprodução de forma sábia, unir a humanidade com um novo idioma, rule, passion, faith, tradition, que paixão, fé e tradição tem que ser considerado de uma forma temperada, que tem que proteger pessoas e nações com leis justas e tribunais justos, que todas as nações têm que ter regimentos internos e devem resolver disputas externas, que deve ser evitada a burocracia e cargos inúteis, que deve se balancear direitos pessoais com deveres sociais, que deve se priorizar verdade, beleza e amor, buscando harmonia com o infinito, que não deve ser um câncer na Terra, deixar espaço para a natureza. Esse evento, o Apocalipse, não aconteceu até hoje, a existência das pedras não prova que ele vai ocorrer, e a existência das pedras tampouco prova que quem mandou construir essas pedras tem algum poder para causar um evento dessa natureza ou sequer para influenciar a política global. Tem uma plenitude de seitas nos Estados Unidos que têm dinheiro e que defendem ideais do tipo que podem ter mandado construir essas pedras. Você precisa de um certo orçamento para construir essas pedras, mas não é algo fora do padrão para uma seita que constrói outras coisas, outros tipos de templos e está dentro do que essas seitas acreditam. É bastante possível que as Pedras Guia da Geórgia tenham sido erguidas por uma seita das múltiplas que os Estados Unidos têm que defendem esse tipo de coisa. De qualquer maneira, isso não é um vídeo sobre as Pedras Guia, eu posso fazer no futuro. Uma pesquisa na internet revela a terra onde as pedras estão foi doada pelo esse homem anônimo, Robert C. Christian, ao Estado. Então essas terras pertencem ao Estado, o monarca poderia ter descoberto isso pesquisando no Google. Mas ao invés disso, ele vai no TripAdvisor e descobre que alguém escreveu o nome BlackRock ao citar as pedras, mas ele não leu o texto. Se ele tivesse lido o texto, ele também entenderia que isso não tem nada a ver. O texto diz que o cara estava voltando do Black Rock State Park e lá ele percebeu uma placa para a estrada que leva as Pedras Guias da Geórgia. O Black Rock State Park é um parque nacional em Connecticut. Connecticut é um estado, Geórgia é outro estado. Então, as Pedras Guia da Geórgia não estão no Black Rock National Park. Aqui você pode ver mais. Aqui nós temos, então, o estado de Connecticut. A questão é que nós temos Connecticut aqui em cima e Geórgia aqui embaixo. O cara estava fazendo uma viagem lá de cima, descendo os Estados Unidos, e aí ele passou pelo lugar em que as pedras estavam. Então são locais totalmente diferentes. E o Black Rock National Park sequer tem esse nome por causa da empresa BlackRock. O nome se deve a uma pedra, uma face rochosa, que é conhecida como Black Rock. As pedras deveriam sobreviver a um apocalipse nuclear, mas ironicamente não sobreviveram a uma bomba caseira que foi detonada naquele local em 2022 e elas estão hoje destruídas. Vamos começar a falar então do Grande Reset. Para isso a gente vai abordar algumas instituições, começando pela ONU. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi estabelecida em 1945 por 51 países com o objetivo de manter a paz através da cooperação de suas nações-membros. Atualmente, a ONU engloba 193 países. Quando o país entra para a ONU, ele concorda em resolver conflitos pacificamente, não usar força ou ameaçar outros países e se recusar a ajudar países que opõem a essas diretrizes. A ONU cumpre nos dias de hoje
um papel em fomentar a resolução dos conflitos através da diplomacia. De acordo com um estudo, o número e intensidade dos conflitos armados reduziu bastante desde 1990. E quando membros da ONU são enviados e têm sucesso em parar uma guerra, as chances da guerra reiniciar caem substancialmente. A ONU também tem agências que coordenam esforços globais. A gente tem a Organização Mundial da Saúde, que coordenou a resposta contra a Covid, a Organização Internacional da Aviação Civil, que propõe regras, como o próprio nome diz, para a aviação civil, tem uma equivalente para a navegação marítima, tem o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que emprestam dinheiro a governos em situação de emergência e a países em desenvolvimento, e tem o Conselho de Segurança da ONU, que tem o poder de vetar propostas, autorizar embargos e autorizar ação militar. Agora, se uma nação desobedece à ONU no tocante às agendas, como a que eu vou mostrar na próxima sessão, não vai acontecer nada de impactante além da publicação de recomendações que a nação simplesmente ignora. Se uma nação desobedece à ONU no tocante às resoluções do Conselho de Segurança, isso exclui países membros do Conselho, porque se os Estados Unidos não quer obedecer ao Conselho de Segurança, ele simplesmente veta a recomendação do Conselho antes dessa recomendação passar adiante, mas inclui países que não fazem parte do Conselho, aí a ONU pode recomendar um embargo, uma sanção, autorizar uma ação militar ou a expulsão da organização. Vou usar alguns exemplos. A ONU, por exemplo, não consegue determinar que as montadoras produzam carros unicamente elétricos. A ONU pode recomendar que o governo fomente a indústria de carro elétrico e desencoraje a indústria de carro movido a combustível fóssil, mas essa recomendação pode ser simplesmente ignorada por cada país, não vão ter maiores consequências. A Organização Mundial da Saúde, que é um ramo da ONU, como eu disse, não é capaz de determinar que a vacinação vai ser obrigatória. Quem faz isso é o país. O que a OMS pode fazer é recomendar que essa medida seja tomada e recomendar que países que adotem essa medida recusem viajantes de países onde essa medida não for adotada, mas a decisão fica a cargo de cada país. A ONU também não é capaz de impedir um genocídio, por exemplo. A ONU pode promover a exclusão do país que pratica esse genocídio, pode recomendar ações militares e embargos, mas essas decisões vão ficar a cargo de cada país. Agora, se a decisão já foi aprovada no Conselho de Segurança, é muito provável que as maiores potências que fazem parte do Conselho de Segurança já consideram tomar ações militares, então, nesse contexto, a ONU consegue impedir um genocídio, não diretamente, mas indiretamente, porque os países do Conselho de Segurança vão tomar ações perante a esse genocídio. É importante lembrar, porém, que as agendas que eu vou abordar a seguir não são determinações do Conselho de Segurança da ONU. No momento, nenhuma nação está disposta a tomar ações militares ou realizar embargos para forçar outras a seguir as agendas, como a Agenda 2030. Nos anos 2000, com a virada do milênio, a ONU propôs um conjunto de metas na forma de uma agenda a ser cumprida até 2015. Não sei se você lembra disso aqui, eu era bem criança, eu lembro que alguma rede de supermercados colocava isso nas sacolinhas. Então a sacolinha vinha com essas metas aqui: acabar com a fome, educação básica, igualdade entre sexos, mortalidade infantil, melhorar a saúde da gestante, combater a AIDS, a malária, a qualidade de vida, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. É claro que quase 10 anos depois de 2015, todos esses itens ainda são um problema em múltiplas nações ao redor do mundo. Então a Agenda 2030 já foi Agenda 2015 e ela não foi implementada. Isso é mais uma evidência de que a ONU não é capaz de implementar essas agendas. Essas agendas são sugestões que os países podem ou não seguir. Em 2015, esses compromissos que não foram cumpridos foram renovados na chamada Agenda 2030, que você tem o documento em português, eu vou mostrar um documento em inglês daqui a pouquinho. Ela traz itens bastante semelhantes, são esses aqui. Eu vou falar de cada um deles mais adiante, porque muita gente tem medo ou se opõe à Agenda 2030, mas sequer leu a Agenda 2030. A Agenda 2030 tem propostas para realizar cada um dos seus tópicos. O tópico aqui, por si só, parece inocente. Ok, redução das desigualdades, vida sobre a Terra, tá, parece uma coisa cômica e inocente, mas é um pouco mais além, envolve aqui alguma série de propostas que são feitas para cada um desses tópicos. Eu vou citar então aqui um documento que aborda como que essas medidas seriam implementadas especificamente na América Latina. O primeiro tópico, a erradicação da pobreza, envolve influenciar nações a implementar programas e políticas para erradicar a pobreza e produzir moldes para a criação de novas políticas que dependem de cada país para serem implementadas. O segundo, o Fome Zero, envolve estimular a agricultura familiar, aumentar investimento em infraestrutura rural e eliminar subsídios de importação. O terceiro, Boa Saúde e Bem-Estar, envolve reduzir mortalidade neonatal, fortalecer práticas para tratamento de dependentes químicos, isso inclui álcool, reduzir pela metade o número de mortes por acidente de trânsito, acesso universal a serviço de saúde nas áreas sexual e reprodutiva e acesso universal à saúde em geral e controle sobre o cigarro. O quarto tópico, educação de qualidade, envolve acesso à educação primária por crianças,
acesso à educação técnica e superior por adultos e jovens, aumentar o número de adultos jovens com habilidades técnicas, eliminar disparidades de gênero, promover alfabetização e conhecimento matemático e construir ambientes seguros para a educação, além de formar professores. O quinto, igualdade de gênero, envolve encerrar formas de discriminação contra garotas e mulheres, eliminar formas de violência contra garotas e mulheres, eliminar práticas de mutilação genital e casamento forçado, promover a participação feminina em posições de liderança e reformas para dar acesso igual a recursos econômicos. O sexto, água potável e saneamento, envolve encerrar a defecação a céu aberto, reduzir a deposição de substâncias tóxicas em córregos, tornar o uso da água mais eficiente, proteger ecossistemas aquáticos, implementar a forma de gerenciamento da água e promover a participação de comunidades locais no saneamento. O sétimo, energia acessível e limpa, envolve aumentar a parcela de energia renovável e fomentar pesquisa em energia limpa e infraestrutura de energia limpa. O oitavo, trabalho decente e crescimento econômico, envolve focar em setores de alto valor agregado, promover crescimento e fundação de micro, pequeno e médios empreendimentos, desacoplar o crescimento econômico da degradação ambiental, reduzir a proporção de jovens desempregados, erradicar o trabalho forçado e formas modernas de escravidão, protegendo os direitos trabalhistas e promover o turismo sustentável. O nono, que é inovação, indústria e infraestrutura, envolve desenvolver infraestrutura para sustentar a inovação e industrialização sustentável, melhorar o acesso a serviços de financiamento e tornar indústrias sustentáveis. O décimo, redução de desigualdades, envolve promover o aumento da renda dos 40% mais pobres, eliminar leis discriminatórias, adotar políticas de proteção social, regular os mercados e facilitar a migração de pessoas. 11º, cidades e comunidades sustentáveis, envolve garantir acesso à habitação, transporte, promover urbanização sustentável, proteger patrimônios culturais, reduzir o número de mortes causadas por desastres e promover acesso universal a espaços verdes. O 12º, consumo responsável, envolve reduzir desperdício, alcançar o gerenciamento de dejetos químicos, promover reciclagem, redução e reuso, encorajar companhias a adotar práticas sustentáveis e promover pesquisa científica para tecnologias sustentáveis e remover subsídios a combustíveis fósseis. O 13º, ação climática, envolve integrar medidas contra a mudança climática nas políticas públicas de cada país. 14º, vida abaixo d'água, é reduzir poluição marinha, proteger ecossistema, minimizar a acidificação dos oceanos e regular a pesca. 15º, vida na terra, conservação de florestas, combater a desertificação, preservar os habitats, promover compartilhamento dos benefícios oriundos de recursos genéticos e tomar ação contra a caça ilegal. O 16º, paz e justiça, envolve reduzir violência, reduzir o tráfico humano, promover o uso da lei na resolução de conflitos, combater o tráfico de armas, combater a corrupção e promover a transparência. O último, parcerias, é um resumo de como esses tópicos vão ser implementados através da influência das nações desenvolvidas por meio de comitês e programas de apoio a nações em desenvolvimento. Isso promoveria redes globais para a implementação desses tópicos. Agora, você não vai achar a ONU escrevendo ou votando em projetos de lei. Você não vai achar a ONU aprovando projetos de lei. Você não vai achar a ONU exercendo o poder executivo para garantir que projetos de lei sejam cumpridos. Então, se você concorda ou discorda dos objetivos da Agenda 2030, tem coisas aqui, claro, que você precisa ser um bárbaro para discordar. Por exemplo, combater defecação a céu aberto. É óbvio que isso tem que ser combatido. Mas tem coisas aqui que são alvos de debate, e o debate é algo razoável dentro de uma democracia. Imigração, por exemplo, você vai ter uma política favorável ou contrária à imigração, os subsídios a combustíveis fósseis, enfim, tem vários tópicos aqui que dentro de uma democracia é esperado que nós tenhamos discussões saudáveis a respeito deles. Discussão saudável não envolve você ir no YouTube e fazer medo a respeito da Agenda 2030, envolve você ler a agenda, pega esse documento aqui, lê, e aí verifica o que você concorda, o que você não concorda, e lembra, o seu foco está bem mais aproveitado fiscalizando políticos aqui do Brasil, locais e nacionais. São esses políticos que podem ou não atuar em prol da Agenda 2030. A ONU em si, ela só escreve a recomendação. Quem implementa a recomendação são os políticos aqui no Brasil, em outros países. Então, se você está no Brasil, se você está em outro país, a mesma coisa também é válida. Você tem que se atentar aos políticos locais, seja caso você defenda a Agenda 2030, ou seja caso você seja contra ela. Além disso, vale lembrar que parte da Agenda 2030 é a Agenda 2020. Se você pesquisar por 2020, você vai ter vários itens aqui. Alguns, por exemplo, são itens que envolvem manter a diversidade genética de sementes. Isso, ok, foi cumprido. Ter o número de mortes e ferimentos por acidentes de estradas, de rodovias,
divididos pela metade. Eu tenho quase certeza que isso não foi alcançado. Enfim, tem vários tópicos aqui de 2020 que também não foram alcançados. Isso é mais uma evidência de que o fato da ONU escrever uma Agenda 2030 não quer dizer que essa agenda vai ser implementada em 2030. São sugestões que a ONU fala, que na maioria das vezes funcionam de forma muito, mas muito lentamente dentro de cada nação. E claro, a gente está numa democracia, então cabe a você cobrar os políticos que você elegeu, seja para apoiar a Agenda 2030, seja para se manifestar contra tópicos específicos da Agenda 2030. Vamos fazer agora o mesmo que a gente fez da ONU a respeito do Fórum Econômico Mundial, o WEF, World Economic Forum. O Abraham afirma que o WEF é uma organização poderosa, que se o mundo fosse um jogo de xadrez, o WEF é quem move as peças. Na verdade, o Fórum Econômico Mundial é uma organização fundada em 71 pelo Klaus Schwab. Ele é composto de 1.000 empresas ao redor do planeta com objetivos de melhorar o estado do mundo ao engajar negócios, políticos, acadêmicos e outros líderes da sociedade para moldar agendas globais, regionais e industriais. Todo ano eles se encontram em Davos. Lá participam investidores, executivos, economistas, políticos, jornalistas e celebridades para discutir assuntos globais. O F, porém, não tem nenhum tipo de poder de tomada de decisão ou de execução de decisões. O F é de fato um ponto de encontro e planejamento para pessoas influentes, que foi múltiplas vezes criticado de forma bem razoável por sugerir propostas a partir da visão de poucos sem o consentimento da maioria da população, mas o poder do F para por aí. A organização é capaz de sugerir mudanças para governos e muitas organizações e pessoas fazem isso. O F é apenas uma de múltiplas entidades que fazem. A gente tem empresas que fazem isso, tem o lobby que as empresas exercem, alas políticas dentro e fora do partido, ONGs, o próprio eleitorado. Então o F é só mais uma organização que faz esse tipo de lobby. Assim, a afirmação do Abraham, além de não ser sustentada por evidências, é falsa. O F não é uma organização tão poderosa que move as peças do tabuleiro de xadrez, mas sim uma de muitas organizações que tentam influenciar governos a seguir a sua agenda, e como não possui nenhum poder interno nos países, a ação do F é bastante restrita, em comparação a empresas que atuam aqui, em comparação ao eleitorado que vota aqui, e assim por diante. Essa informação é compartilhada por veículos, por exemplo, que falam que o F se torna um governo do mundo todo que dita o comportamento e as iniciativas da economia global. Se você segue as regras, ou então o seu negócio vai ser destruído. Mas eu vou mostrar aqui que a agenda do F, as regras do F existem há décadas e as empresas não cumprem e elas continuam a existir. O primeiro deles é o capitalismo de partes interessadas. Isso foi defendido pela primeira vez pelo Schwab lá em 1973, quando as empresas assinaram o Manifesto de Davos, que tem um código de ética que diz justamente sobre o capitalismo de stakeholders, ou partes interessadas. Essa é uma noção de que o mundo globalizado atual seria melhor gerenciado por uma colisão autosselecionada de corporações, governos e organizações civis que aplica esse conceito de partes interessadas. O Schwab defende essa agenda desde 73, as empresas não aderem a ela e elas continuam a existir. Então essa afirmação aqui de que ou você adere ou vai ser destruído não faz sentido. O Schwab defende que o capitalismo atual é um capitalismo de acionistas, ou shareholders, que as corporações atuam em prol dos interesses dos seus acionistas. Ele e o resto do F acreditam que a correta implementação do capitalismo seria stakeholders, ou partes interessadas. Ao contrário dos acionistas, que têm formalmente os papéis, as partes interessadas incluem todas as pessoas envolvidas, acionistas, mas também credores, consumidores, fornecedores, empregados do Estado, a sociedade e o resto da economia, conforme está aqui. A forma pela qual o capitalismo de partes interessadas será implementado, de acordo com Schwab, envolve uma mudança radical do pensamento dos líderes globais. Porém, outros defensores da ideia acreditam que as corporações podem adotá-lo por conta própria. A gente tem a McKinsey Company, que é uma empresa de consultoria, que defende que as empresas adotam o capitalismo de stakeholders por vontade própria se quiserem se dar melhor. Isso pode ser feito em 5 passos. Entendendo quem são os stakeholders, entendendo as suas necessidades e construindo confiança, definindo formas para servir aos stakeholders e métricas para avaliar o desempenho nesse processo, executar a estratégia definida e construir um modelo que funcione a longo prazo. A Alpha, uma empresa de inteligência, defende a mesma coisa, mas diz que isso pode acabar restrito a uma utopia de Davos e não virar norma. A Forbes, por outro lado, defende que isso vai falhar. Capitalismo de stakeholders não é a solução. Ela afirma que o Schwab vê 3 opções: capitalismo de Estado, capitalismo de shareholders e capitalismo de stakeholders. Os 2 primeiros falharam, então ele vai para o terceiro. Mas a matéria da Forbes sugere um quarto: capitalismo de consumidor.
Então as empresas adotam um capitalismo focado no consumidor, em que o propósito central de uma corporação é a geração de consumidores. O Larry Fink, da BlackRock, também defende o capitalismo de partes interessadas. Isso parece mais um compartilhamento da conclusão de que ele é necessário dos dias de hoje e é algo que as empresas devem adotar se quiserem lucros, de acordo com o que o Larry Fink acredita. Então, ele visa lucros da sua companhia, portanto, ele defende que as empresas adotem um capitalismo de stakeholder. Ainda assim, esse tipo de capitalismo não é adotado na maioria das empresas, apesar da BlackRock ter uma fração substancial dos ativos dessas empresas. Ao contrário de outros economistas, o Carl Schwab acredita que a implementação do capitalismo de stakeholder só é possível com uma mudança do paradigma da economia global. Esse evento ele chama de Grande Reset. O vídeo do Hebron afirma que o F cria tragédias mundiais, então apresenta a solução. A solução seria o capitalismo de stakeholders feito através do Grande Reset. Agora, se o F realmente tivesse esse poder, é de se imaginar que uma única tragédia seria suficiente para implementar a solução, ou ao menos torná-la mais perto de ser implementada. Tá aqui o trecho do vídeo. Bom, você já tem muito poder. Mentira, o F não tem muito poder. Essa influência pode ser usada para desestabilizar economias, financiar conflitos, controlar a mídia e tornar o mundo um lugar sombrio. Você move as peças do tabuleiro até que tudo saia dos trilhos, e faz isso de forma que as pessoas sofrem e se tornam vulneráveis a ponto de implorar por um salvador. Aí você entra em cena apresentando a solução, e ela é muito óbvia. Vamos começar do zero, deixa que eu resolvo isso para você. Uma análise histórica revela que o F persegue a agenda do Grande Reset há décadas, e cada crise eles usam para relembrar o mundo e os governos que essa é uma oportunidade de implementar o capitalismo de stakeholders. E toda vez eles falham porque o capitalismo de stakeholders não é implementado no mundo. No encontro de Davos em 2008, os palestrantes defenderam que a crise financeira lá de 2008 era uma oportunidade para implementar o capitalismo de stakeholders. Você pode ler aqui que lá eles já estavam falando a respeito da implementação de uma comunidade de stakeholders, por causa dos desafios que nós enfrentamos hoje, que não podem ser lidados sozinho pelos governos ou pelos negócios, enfim. Exatamente o mesmo discurso que tem hoje, só muda a crise. Na época, eles discursavam que a crise financeira de 2008 era o momento de implementar o capitalismo de stakeholders. Em 2010, um documento só cita que resetar valores é crucial. Em 2014, o Schwab defendia que o grande reset deveria acontecer porque o mundo ainda estava em alerta perante possíveis crises. Em 2015, o motivo para o grande reset era a automação e redução dos postos de trabalho. Em 2016, o motivo era a recessão na China e na Europa. Tudo isso aqui é sustentado por documentos do próprio Fórum Mundial que você pode acessar na internet. Em 2017, o argumento era a mortalidade infantil, acesso à água potável e saneamento básico. Em 2018, o argumento foi a quarta revolução industrial. Em 2019, por sua vez, o argumento foi mudança no mercado de trabalho. Tudo isso eram motivos para implementar o Grande Reset, que o Fórum Econômico Mundial continuava falando, implementa o Grande Reset, implementa o Grande Reset. Isso nunca acontecia e nunca aconteceu até o momento e provavelmente jamais vai acontecer. Em 2020, claro, a gente tem uma nova crise mundial e claro que o argumento vai ser a pandemia de Covid. Isso foi defendido também num livro que o Carl Schwab publicou. Nesse momento nós temos uma publicação do Grande Reset já como esse nome, Grande Reset, e com vídeo, com artigo. Antes eram menções que eram feitas a respeito de resetar o mundo, mas agora sim nós temos o nome Grande Reset sendo cunhado propriamente. É só um rebranding da mesma coisa, é exatamente a mesma agenda que o Fórum Econômico Mundial está defendendo. É aqui, transformar uma crise numa oportunidade, e aqui nós temos o livro chamado Covid-19, um grande reset. Em 2020, então, o argumento é o Covid. Em 2021, a pandemia ainda era um motivo para o grande reset. Em 2022, ele lançou um outro livro e agora a crise financeira pós-pandemia era o motivo para o grande reset. Claro, o grande reset não foi implementado com a pandemia, então agora vamos implementar com a crise pós-pandemia. Então a agenda do grande reset é defendida há décadas e até hoje não foi implementada. 2030 é a próxima data que o público decidiu utilizar para prever a ocorrência desse evento. O Fórum Econômico Mundial fala que o grande reset tem que ser hoje, não fala que vai ser em 2030. Mas o público, com base na Agenda 2030, que eu já mostrei que não tem nada a ver com isso, e também com base num vídeo que eu vou mostrar na próxima sessão, decidiu que 2030 será a data de implementação do Grande Reset, mas vai continuar a mesma coisa. O Fórum Econômico Mundial vai continuar fazendo lobby para a implementação do Grande Reset, e por ser uma mudança de paradigma tão radical e utópica, isso não vai acontecer. Mas como exatamente seria o Grande Reset? Eu li o livro do Schwab para entender como que isso aconteceria. O Grande Reset não é um fim repentino da economia mundial seguida de uma instalação repentina de outra,
mas sim uma mudança repentina nos ideais dos governantes e dos empresários, e isso levaria a uma mudança gradual no modelo econômico para o capitalismo de stakeholders. Porque, é claro, você tem toda uma máquina que não vai sumir de um dia para o outro, você precisa de uma mudança gradual. Mas o que é repentino, o que é um grande reset, é a ideologia dos governantes e dos empresários. A ideia de que essa mudança repentina vai acontecer é utópica, ninguém vai ser capaz de convencer governantes e empresários, opa, amanhã vamos implementar o capitalismo de stakeholders. O mundo não funciona assim, isso é inocente, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é efeitos locais, então o Fórum Econômico Mundial convencia um governo a adotar medidas, como geralmente os governos são democráticos, essas medidas são adotadas, se o povo está descontente, elege outro governo e fica por isso mesmo. É importante lembrar que o livro do Schwab não defende a implantação do comunismo, defende o capitalismo de stakeholders, que eu já expliquei para vocês. Não é comunismo, comunismo é uma coisa diferente, nem socialismo, nem a abolição da propriedade privada, nem o controle populacional. Inclusive, a abolição da propriedade privada contradiz a Agenda 2030 da ONU, que diz a respeito de facilitar o acesso à propriedade. Alguns dizem que o livro do Schwab afirma que até 2050, 4 bilhões de comedores inúteis vão ser eliminados. Tem até aqui o trecho que diz, ao menos 4 bilhões de useless eaters deverão ser eliminados em 2050 através de guerras, epidemias, etc. Na verdade, isso aqui é de um livro chamado The Conspirator, de 1992. O livro do Schwab, eu deixei o link para você aí no roteiro, não tem absolutamente nada a ver com esse trecho aqui. Alguns governos do mundo se manifestaram, é o que eu disse para vocês, é uma democracia. No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau, após se encontrar com o príncipe Charles, que também defende essa agenda, disse que a reconstrução da economia pós-pandemia seria feita tendo em vista princípios de desenvolvimento sustentável e maior equidade. Então, a princípio, ele assumiu essa responsabilidade, o que, convenhamos, o Canadá sofreu um grande reset? Não. A resposta para essa pergunta é não. Nos Estados Unidos, o John Kerry disse que a administração do presidente Biden apoiaria o grande reset. Mais uma vez, os Estados Unidos sofreu um grande reset? Não. A administração do Biden termina agora em 2024, isso não aconteceu. Mais uma vez, o Fórum Econômico Mundial não implementa leis, não exerce poder executivo, não move as peças por trás do tabuleiro. Ele apenas tenta exercer influência sobre governos e corporações. Se você concorda ou discorda do grande reset, cobre políticos locais e nacionais nas suas iniciativas, porque são eles que podem tomar iniciativas em nome do grande reset. São eles que podem passar leis que favorecem ou desfavorecem o capitalismo de stakeholder. Em 2016, o F publicou vídeos e artigos nos quais traziam previsões para 2030. É por isso que a galera imagina que o grande reset vai ser aplicado em 2030, por mais que isso não tenha sido dito explicitamente pelo Fórum Econômico Mundial, por mais que 2030 seja simplesmente um marco. Isso foi em 2016, então seria mais ou menos 15 anos depois do momento da publicação disso aqui. Você tem aqui uma página que está no arquivo da internet e você tem um vídeo que ainda está online. Não foi apagado, ao contrário do que algumas pessoas afirmam. A primeira e mais polêmica é você não terá nada e será feliz. Porque os produtos que hoje a gente possui vão ser alugados. Então você aluga a casa, você aluga o carro, você aluga tudo que você tem. Esse tópico na agenda reflete uma completa desconexão do que é discutido no fórum com o que a população realmente sente sobre a dificuldade de acesso à propriedade. E ninguém no mundo é feliz por ter que alugar casa ou por ter que andar de Uber. As pessoas gostariam de ter propriedade, gostariam de ter acesso a carro e casa, mas o Fórum Econômico Mundial está tão desconectado disso, está tão focado no que as grandes corporações e os grandes milionários pensam, que imaginam que as pessoas vão se sentir felizes quando não possuem propriedade. Então, isso contradiz inclusive a Agenda 2030, que visa facilitar o acesso à propriedade, à moradia para as pessoas. Então, isso aqui, claro, é o que o Fórum Econômico Mundial defende, que a propriedade passa a ser das companhias e as companhias alugam para as pessoas, mas não é necessariamente algo que vai ser implementado, porque o Fórum Econômico Mundial não tem esse poder. O poder do Fórum Econômico Mundial, como eu já disse várias vezes, se resume a fazer lobby, e é um lobby até pequeno em comparação a outras instituições, por exemplo, as montadoras de automóveis, que têm um lobby muito maior. A segunda, dos Estados Unidos não vão ser o maior superpoder do mundo, é uma tendência observada por vários economistas, como o declínio dos Estados Unidos. Você pode ler mais sobre aqui. Isso provavelmente vai se concretizar, afinal já está ocorrendo esse processo. A terceira, você não morrerá esperando por um doador de órgãos, porque nós vamos imprimir os órgãos, faz referência à impressão 3D de órgãos. Agora parece improvável que isso vai ser viável para a população em geral em 2030. Isso, mais uma vez, mostra a desconexão do Fórum Econômico Mundial com o que a população realmente vive. A quarta, você vai comer menos carne, é uma referência a estudos que apontam que a população mundial vai crescer
E manter uma indústria que produz carne para todo mundo é algo insustentável, porque requer uma área que nós simplesmente não possuímos. Requer um aumento na produção de comidas que não vai ser sustentado. Se isso acontecer, você vai ser impedido de comer carne não pela lei, mas pelo preço. A carne vai chegar num preço que é inacessível. Claro, tem estudos que mostram que isso não vai acontecer. A gente pode discutir isso no futuro aqui no canal. Agora, a proposta aí não é impor uma lei que reduz o consumo de carne. A proposta é que a carne vai ficar mais cara, porque o capitalismo funciona assim, e você não vai ter acesso. Muitos sugerem insetos para substituir a carne como fonte de proteínas. Realmente, aqui no Ocidente, isso está muito desconectado da nossa realidade. No Oriente, não. No Oriente, as pessoas têm até o hábito de comer insetos. Agora, isso não vai ser uma lei imposta. Ninguém vai te obrigar a comer insetos. É uma sugestão. Substituir proteína por insetos. Tem gente que é vegetariano e vive normalmente. A quinta, 1 bilhão de pessoas vão ser movidas pela mudança climática, também faz referência a estudos. Em 2022, a gente já tem um total de 100 milhões de pessoas movidas pela mudança climática. 1/10 bilhão. Então, parece que está razoável. A sexta, poluentes terão que pagar para emitir dióxido de carbono, aí sim é a agenda da instituição, que é a política de crédito de carbono. Isso, mais uma vez, o Fórum Econômico Mundial, perdão pelo parênteses que acabou saindo junto aqui, não tem poder para impor uma mudança do tipo. Esse tipo de mudança tem que ser imposta pelos governos, e aí cabe a você cobrar os políticos se você é a favor ou contra esse tipo de mudança. A sétima, que é você pode se preparar para ir para Marte, parece improvável de ocorrer. A população geral não vai estar se preparando para ir para Marte em 2030. O oitavo, valores ocidentais vão ser testados, faz referência à democracia aqui no Ocidente e aos desafios enfrentados para realizar eleições na era da internet. Mais uma vez, o Fórum Econômico Mundial não tem poder de instaurar leis ou de executar essas leis. Se você discorda ou concorda dos pontos que são parte da agenda, cobre políticos locais e nacionais. Os demais pontos que eu falei não são necessariamente parte da agenda, são fatores que o Fórum Econômico Mundial considera que ocorrerão. Tem estudos que negam que essas coisas vão ocorrer e elas podem ser discutidas em vídeos futuros se isso interessar a vocês. Vou falar agora de Gessara Inessara. Em 1996, um cidadão comum de nome Harvey Francis Barnard propôs a chamada NESARA, National Economic Security and Recovery Act. Seria uma lei que propunha substituir imposto de renda por imposto sobre vendas, abolir juros compostos e retornar para uma moeda bimetálica. Isso retornaria uma inflação zero. Isso foi criticado na época. Economistas sérios indicaram que isso não funcionaria, e de fato a proposta nunca foi ao Congresso e nunca foi levada adiante. Agora, uma blogueira chamada Shane Candace Goodwin transformou essa proposta numa suposta agenda oculta das elites. Ela distorceu completamente a NESARA, afirmou que ela seria aprovada no Congresso em março de 2000, isso não aconteceu. Aí ela falou que ia ser aprovada em 11 de setembro de 2001, mas que o software para reiniciar a economia foi perdido no colapso das Torres Gêmeas. Agora, a descrição da Goodwin a respeito da NESARA distorcia completamente a proposta original, alegando que todas as dívidas seriam extintas, isso nunca esteve na proposta original, que novas eleições seriam chamadas, isso também nunca esteve na proposta original. Essa conspiração evoluiu e agora ela inclui OVNIs, entidades cósmicas interestelares e uma versão global chamada GESARA, que é basicamente substituir National por Global, na qual a versão da Goodwin, não a versão original, seria implementada no mundo todo. Isso, claro, é uma grande besteira, mas a gente pode eventualmente abordar aqui no canal. E o relógio do juízo final? Em 1947, os cientistas de um grupo chamado Chicago Atomic Scientists, que participaram da construção da bomba atômica, publicaram um boletim que depois virou uma revista, que representava um relógio na capa. Esse relógio marca minutos para meia-noite e representa, na visão desses cientistas, uma metáfora do quão perto o mundo está de uma guerra nuclear, que resultaria, claro, no fim da civilização como a gente a conhece. Desde então, o relógio é atualizado, é adiantado, atrasado ou mantido todos os anos. Aqui no gráfico você vê, ele esteve bem próximo da meia-noite em 1953, bem próximo em 84, muito longe em 1991 e desde então tem se tornado próximo até 2007, menos próximo em 2010 e desde então mais uma vez tem caído até 2003, quando estamos a 90 segundos da meia-noite. Desde 2003, esse é o valor mais perto que nós já estivemos. Agora, ao contrário de um relógio convencional, em que se você atrasa, você tem uma defasagem com o tempo real, o relógio do juízo final pode ser atrasado, como foi feito diversas vezes e provavelmente será feito outra vez. É importante lembrar que o relógio do juízo final não diz que a gente está a X segundos do fim do mundo. É apenas uma medida simbólica, na visão de alguns pesquisadores, da probabilidade de acontecer uma guerra nuclear. O Pepe Escobar, aos 5:08 do vídeo do Abraham, fala em 5 segundos do apocalipse. Mas o relógio do juízo final nunca chegou a 5 segundos. A gente está em 90 segundos no momento e na prática a gente só vai chegar a zero se ocorrer uma catástrofe nuclear. Provavelmente a gente vai cair mais um pouquinho e depois, quando os conflitos atuais reduzirem, nós vamos subir de novo
como sempre costuma acontecer. Agora, será que a simulação alemã e o evento 201 provam que a pandemia foi planejada? A gente já avaliou lá em 2020 que o Covid-19 não é uma criação de laboratório, provavelmente não foi um vazamento, seja acidental ou proposital. Até hoje, as conclusões do meu vídeo de 2020 permanecem sólidas, você pode assistir se você quiser, inclusive são sustentadas por um relatório do governo americano, que você pode ler aqui também, se você se interessar. Porém, o Abraham afirma que uma ONG, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, publicou em 2012 uma simulação quase idêntica à pandemia de Covid-19, para o qual todos os documentos são fora do ar. Ou ele é desonesto, ou ele é um péssimo pesquisador. Ele mostrou as imagens lá do Google, pesquisando Pandemic Dirt Virus Mod SARS, desse jeito aqui, e a questão é que o primeiro resultado está no ar, é só clicar, olha só. Eu cliquei, pronto, foi levado ao artigo. O artigo é esse aqui, é esse artigo. Ah, tá em alemão, sim, tá em alemão, foi feito em alemão. A versão original é feita em alemão. Se você quiser entender, você traduz. Dá para traduzir. Tem várias ferramentas que fazem tradução de PDF. Esse não é um problema. Mas você pode ler em vários outros lugares. Os artigos estão no ar. Eu posso abrir aqui, olha só. Acabei de baixar o mesmo PDF do segundo resultado. Tem a página na Wikipedia que você pode acessar, que também está no ar e você pode traduzir. Eu não sei onde que ele viu coisa fora do ar. Tá tudo no ar aqui. Aqui a gente tem, mas aqui não tem nada a ver. Aqui é outra coisa. Mas os resultados estão aqui, ó. Os 3 primeiros estão no ar e falam exatamente a respeito do que ele quer. Eu acho que eu sei o que passou. Ele quer uma justificativa porque ele tem medo de falar de Covid e o YouTube desmonetizar o vídeo ou tirar o vídeo do ar para espalhar desinformação. É isso que ele está fazendo. Portanto, a desculpa que ele encontrou foi de que as coisas saíram do ar, então eu vou evitar falar para evitar que eu também saia do ar. Não, as coisas estão no ar, as coisas estão aqui. Acabei de mostrar para vocês. E a questão é que não é quase idêntico, conforme o Abraham fala. Aqui a gente tem a transcrição do vídeo. O estudo acertou o causador da doença, ok, um coronavírus, mas antes disso já tinham ocorrido epidemias de coronavírus. Em 2003 teve uma epidemia de coronavírus, você pode ler mais sobre a respeito disso aqui. Em 2012 também teve uma epidemia de coronavírus chamada MERS, você pode ler mais a respeito daqui. Ambos são coronavírus e ambos causam problemas respiratórios. Então, ele não exatamente acertou. Ele só usou o que a gente já sabia sobre todo o coronavírus. Porém, ele faz uma taxa de mortalidade, ele coloca 10%. Ele erra. A taxa de mortalidade da Covid-19 é 2%. Ele afirma que essa doença fictícia tem uma imunidade de 1 ano concedida ao contrair a doença. Ele erra também. Isso não acontece com o Covid-19. Então, o estudo não acertou de forma quase idêntica, conforme o Abraham afirma. O estudo errou muita coisa em relação à pandemia de coronavírus que nós tivemos recentemente. O evento 201 foi uma simulação realizada em 2019 pelo Johns Hopkins Institute, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, também envolvendo uma pandemia de coronavírus, que acerta o vírus e outras características de todo o coronavírus, por exemplo, sintoma respiratório, a transmissão pelo ar. Isso todo coronavírus acontece. O coronavírus não é uma doença que transmite sexualmente, por exemplo. Então eles não iriam colocar uma coisa do tipo. Eles são ligeiramente inteligentes e eles sabem o que um coronavírus é e o que um coronavírus não é. Mas erra vários outros detalhes. O evento 201 também não saiu do ar. É muito fácil de encontrar. Só pesquisar aqui você vai encontrar na página do Johns Hopkins. Aqui você tem toda a descrição do exercício, todas as pessoas que participaram e todas as recomendações, e tem centenas de outros artigos por aí. Primeiro resultado do Google. Convenhamos, é muito fácil de encontrar. Ele erra a origem do coronavírus, porque a origem do evento 201 são fazendas de porcos situadas no Brasil. Então não é nem na China, e também o coronavírus 19 não se originou em fazendas de porcos. O cenário do evento 201 termina com 65 milhões de mortos. Isso está muito exagerado. No Covid-19 nós tivemos cerca de 7 milhões de mortes. E no mundo real? No mundo real, isso aqui são apenas algumas simulações dentre dezenas de simulações que são realizadas periodicamente que visam estudar como que o mundo responderia a doenças fictícias, como coronavírus, gripe, ebola e outras enfermidades, AIDS. Nós temos inúmeras simulações, algumas delas eventualmente acertas, porque afinal de contas a ideia de uma simulação é justamente checar se algo pode ou não acontecer. Se a simulação foi bem feita, ela vai eventualmente acertar. E quando isso acontece, a gente consulta a simulação e consulta as recomendações que essa simulação fez. Não é porque você vive na Idade Média, onde alguém seria incapaz de imaginar como que uma pandemia espalha pelo mundo, que todas as outras pessoas do mundo também têm a obrigação de viver. Agora nós temos as CBDCs. Isso seria a etapa final do Grande Reset. A economia sofreu muitas mudanças desde o início da humanidade, desde que a humanidade começou a realizar trocas, pelo menos. O que inicialmente era feito por meio de escambo, trocar um pacote de feijão por uma ovelha, se tornou padronizado quando a gente passou a usar quantidades de ouro e prata por uma série de razões. Aí nós tivemos a invenção da moeda oficial. Isso fez com que apenas algumas instituições tivessem o monopólio de cunhar uma moeda que pelo menos era de ouro ou de prata.
Quando o papel moeda foi introduzido, o lastro imediato das moedas, olha, esse pedaço de ouro aqui tem tantas gramas e, portanto, ele vale dinheiro, deu lugar a um lastro bancário. Esse papel aqui está lastreado por ouro que está no banco. Quando as transações se tornaram digitais, com a introdução das contas bancárias, dos cartões de crédito e débito e mais recentemente do Pix, a gente passa a compartilhar uma grande quantidade de informações sobre os nossos hábitos financeiros com os bancos e, por consequência, com o governo. A gente compartilha o que a gente compra, de quem a gente compra, quanto a gente gasta e assim por diante. Dessa forma, questões de privacidade ligadas ao dinheiro já são um problema desde que a gente decidiu por adotar contas bancárias. O dinheiro já é digital, em sua maior parte pelo menos. Isso acaba por ser uma característica que a gente abre mão quando utiliza esses serviços. Quando a gente decide usar uma conta bancária, a gente abre mão de um grande nível de privacidade pela comodidade que isso representa. Ainda assim, nada nos impede de realizar transações em papel moeda. Você pode sacar dinheiro e usar o dinheiro para comprar o que você quiser, ou ainda ouro. Você pode comprar ouro na internet. Isso qualquer cidadão é capaz de fazer. A mais nova evolução do dinheiro seriam as CBDCs, Central Bank Digital Currency. Trata-se de uma moeda digital emitida e controlada pelo Estado. Em 2023, 123 países estavam estudando a implementação das CBDCs. No Brasil, a possível CBDC, que pode vir a ser implementada, é chamada de DREX. As CBDCs sofrem de uma série de problemas que dão origem a críticas bastante sérias. Nós temos a centralização, uma vez que, ao contrário da criptomoedas, as CBDCs são controladas pelo Banco Central, a falta de privacidade, porque os governos agora têm acesso às transações sem necessidade de processo de quebra de sigilo fiscal, a possibilidade dos cidadãos terem as suas carteiras esvaziadas ou reduzidas como punição. Então, uma multa, por exemplo, vai ser aplicada, ela é aplicada automaticamente, você não paga a multa simplesmente é aplicada na sua conta. A possibilidade de proibir a compra de certos bens e serviços através da DREX, que seria programável, e a possibilidade de programar o dinheiro para ter uma data de validade ou servir para a compra de bens específicos. Agora, tem benefícios também. Isso inclui a eliminação de intermediários, permitindo pagamentos em tempo real, maior segurança, eliminação de taxas, detecção de atividades ilegais e a possibilidade de automatizar alguns serviços. Parte dos problemas das CBDCs são problemas que também ocorrem com balanços digitais, mas outros são exclusivos às CBDCs. Por essa razão, é importante divulgar que se vai implementar uma CBDC, que isso jamais seja uma substituição a outros meios de pagamento, que isso seja uma tecnologia a mais que pode ser aplicada em ramos específicos da sociedade, onde ela é necessária, talvez contas públicas, essa é uma possibilidade, o governo não tem que ter privacidade onde vai gastar dinheiro, isso tem que ser público, ou por integrantes dela de forma opcional. Então, duas pessoas, tem um comprador e um vendedor, essas pessoas concordam em utilizar a CBDC por questões de segurança mútua, então elas podem usar. Mas é muito importante advogar que as CBDCs não sejam um substituto às outras formas de dinheiro que nós temos atualmente, da mesma forma que o balanço digital que você tem atualmente não é um substituto ao dinheiro vivo, que por sua vez não é um substituto ao ouro. Na prática, a substituição do real pelo DREX dificilmente vai acontecer. Ainda hoje, a gente pode realizar transações como os nossos antepassados faziam séculos atrás, trocando em dinheiro vivo ou em ouro. Um plano de substituição completo do real pelo DREX não está em cogitação atualmente, e é importante defender que isso não ocorra jamais. É verdade que, em teoria, uma CBDC, por ser programável, pode ser programada para ter data de validade ou só ser usada em certos itens, mas isso já acontece com balanços digitais. Tickets que você recebe, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, já tem prazo de validade, eles podem expirar no final do mês ou depois de um certo tempo, e só podem ser usados em certos itens. Por exemplo, supermercado, restaurante ou passagens. Em teoria, todo balanço digital, como conta corrente, poupança, etc., também já é um balanço programável. O dinheiro na sua carteira não é programável, mas o balanço digital, em teoria, já é, assim como a CBDC. O Ibram, porém, defende que a CBDC terá obrigatoriamente a característica de ser programável e ter um prazo de validade e só poder ser comprada em certos itens porque ele interpretou um texto com o ChatGPT. Não é uma boa ideia. Ok, a CBDC pode ser programável, o balanço digital já é programável, mas o texto que você usou e colocou no ChatGPT não diz isso. O ChatGPT é uma inteligência artificial que produz texto com base num algoritmo que estima quais palavras e frases têm maior possibilidade de corresponder a uma resposta do que foi perguntado e maior possibilidade de ser coerente. O ChatGPT não é um oráculo e não é um programa que faz racionalização. Então você não deve utilizar o ChatGPT para isso. Se você precisa de ajuda para fazer seu vídeo, pergunta para um economista de carne e osso e não para o ChatGPT. Aquele texto lá que você usou, que você interpretou, não dizia isso, de que a moeda poderia ser programada para ter data de validade ou para ser usada só em certos itens.
Não use o chat GPT para fazer seus vídeos. Isso quer dizer que não terão novas crises? Eu não tenho a mínima ideia de onde você tirou isso. É óbvio que crises mundiais, sejam elas financeiras, humanitárias, bélicas ou de saúde, vão continuar a acontecer. Esses eventos fazem parte da história da humanidade e a gente não passou por nenhuma mudança que impeça esses eventos de voltarem a acontecer. Quando eles ocorrem, defensores da hipótese do grande reset vão esquecer que esses eventos sempre ocorrem e vão esquecer que a gente sempre nos recupera desses eventos para alegar que dessa vez a mudança radical e permanente vai ser implementada. Fizeram isso lá com os incêndios no Havaí, disseram que iam colocar fogo no mundo. Isso não aconteceu. Fizeram isso com o Covid, dizendo que as mudanças que o Covid introduziria seriam permanentes e que agora nós seríamos controlados e que então o grande reset seria implementado em 2020. Estamos em quase 2024, isso também não aconteceu. Como esses eventos sempre ocorrem e sempre irão ocorrer, não é justificável usar esses eventos como premissa para defender que agora sim o grande reset vai ser implementado, porque o Fórum Econômico Mundial sempre faz lobby para o grande reset há mais de uma década e ele não foi implementado até hoje. Sendo assim, quando uma nova crise mundial ocorrer e o Fórum Econômico Mundial vier dizendo que é hora de um grande reset, lembre-se das conclusões desse vídeo e lembre-se que elas não são incompatíveis com isso, mas pelo contrário, elas prevêem que isso irá ocorrer. Falando em conclusões, chegamos nas conclusões. Assim a gente pode concluir que eventos globais causadores de crise de vários tipos sempre ocorreram e vão continuar a ocorrer. Nesses momentos, as instituições como o Fórum Econômico Mundial vão se lembrar que elas possuem a solução na forma de um grande reset. Provavelmente não possuem solução nenhuma, mas elas farão isso porque é a agenda delas. Porém, dado o poder limitado dessas organizações e o fato de outras organizações opostas ao grande reset possuírem mais poder dentro de cada governo, tem múltiplas empresas e os seus lobbies, é pouco provável que essas mudanças ocorram por uma série de razões. Em primeiro lugar, é falso que a Reserva Federal, uma instituição privada controlada por banqueiros poderosos que enriquecem em tempos de crise, foi fruto de uma conspiração. Ela surgiu da necessidade de um banco central, isso tem na maioria dos países do mundo, que costuma seguir o mesmo modelo de independência governamental por meio de uma governança nomeada pelo presidente da República em mandatos que não são coincidentes com o mandato presidencial, então o Banco Central sempre tem uma certa autonomia. A Reserva Federal concede empréstimos em tempos de crise e cobra juros, mas os excedentes vão de volta para o Tesouro Americano. Eles não servem para enriquecer donos da Reserva Federal que sequer existem. Ao passo que a Reserva Federal tomou decisões que hoje são consideradas erradas na crise de 29, isso não prova que ela foi responsável por criar a crise de 29, tampouco que ela esteve por trás da criação de guerras mundiais. Para isso, nem evidência foi apresentada. Boa parte das alegações se sustentam na premissa que o mundo é um grande teatro. Ok, a evidência que você deu disso é falsa. A evidência que você deu disso, na verdade, mostra apenas emissoras que têm o mesmo dono, esse dono é conhecido publicamente, é um tubo chamado Sinclair, que estavam recebendo um script e falando um texto que defendia o Donald Trump. Isso não prova que o mundo é um teatro, só prova que todas aquelas empresas têm o mesmo dono. Isso é verdade, elas têm o mesmo dono, são múltiplas emissoras locais. Se você quer argumentar isso, argumente isso com evidências válidas e não com essa evidência falsa que você usou. A BlackRock e a Vanguard são as maiores companhias do mundo em gerenciamento de patrimônio através de fundos de investimento. Uma pessoa, empresa ou governo que tem dinheiro pode delegar essas companhias, ou a várias outras no mundo, a tarefa de gerenciar o dinheiro e fazê-lo render. Então a BlackRock e a Vanguard usarão esse dinheiro para comprar ações de inúmeras empresas citadas entre as maiores 500. Na prática, a BlackRock e a Vanguard não possuem essas empresas, possuem ações compradas com dinheiro de seus clientes que não pertence à BlackRock e à Vanguard, pertence aos clientes. Dessa forma, as ações da BlackRock e da Vanguard ficam limitadas, pelo que favorece as empresas do seu portfólio e gera lucro aos clientes pelo voto dos demais acionistas e também pela capacidade de operar fundos indexados, ou melhor, pela incapacidade de comprar mais ou menos ações em um fundo que é indexado. Tem que seguir uma regra nesse fundo, você não pode vender as ações do fundo a hora que você quer. Em múltiplas ocasiões, essas companhias não conseguiam o que elas quiseram. A BlackRock se passa como uma empresa com compromisso social e ambiental, mas tem várias evidências que isso é só uma fachada para uma empresa que, como qualquer outra, está atrás de lucro. Que tais decisões só são tomadas porque são convenientes no momento. A BlackRock, porém, não possui sistema eleitoral, não possui funcionário dentro do governo e não possui as pedras guias de Geórgia. Isso é uma besteira que o monarca inventou. A ONU é uma organização que, através do seu Conselho de Segurança, é capaz de produzir decisões que são reforçadas por seus países membros. Mas, à exceção disso, os esforços de cooperação internacional, ela não tem nenhum poder sobre cada país. A Agenda 2030 é uma continuação da Agenda do Milênio, que propunha objetivos semelhantes para 2015 e não foi implementada. Provavelmente nunca será implementada de forma efetiva, justamente por essa razão, porque a ONU não tem poder.
O World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, não é quem move as peças do tabuleiro de xadrez global, mas é uma organização que, através de lobby, tenta exercer influência em governos e empresas. Nesse contexto, ela é só mais uma de múltiplas organizações que fazem a mesma coisa. Nós temos empresas, ONGs, alas partidárias dentro e fora do partido, o próprio eleitorado. Tudo isso cumpre o mesmo papel e tem até mais influência que o Fórum Econômico Mundial. Capitalismo de stakeholders é uma ideia defendida tanto pelo Fórum Econômico Mundial quanto por alguns economistas e algumas empresas. Envolve um tipo de capitalismo em que as empresas se preocupam com todos os envolvidos pelas suas ações. A maioria dos que defendem isso acredita que essa é uma decisão a ser tomada pelas empresas por vontade própria. O grande reset é, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, uma mudança de ideias dos governantes e empresários repentina, e isso resultaria numa implementação gradual do capitalismo de stakeholders. É uma agenda defendida ao menos desde 2008 e a cada ano é associada a um evento de crise ou um potencial gerador de crise. O fato dessa agenda ser defendida há décadas e continuar não sendo implementada é mais uma evidência que o Fórum Econômico Mundial não tem tanto poder quanto o Abraham fala. Não tem evidências que o grande reset vai acontecer em 2030, mas o Fórum Econômico Mundial vai continuar defendendo o grande reset até 2030 e depois de 2030. As previsões para 2030 são publicações do Fórum Econômico Mundial que misturam tendências observadas em estudos com tópicos da própria agenda, em especial crédito de carbono e uma economia na qual usuários finais alugam itens ao invés de possuí-los. Se você concorda ou discorda disso, tanto da ONU quanto do Fórum Econômico Mundial, fiscalize e cobre políticos locais. São eles, e não a ONU ou o Fórum Econômico Mundial, que têm poder para passar leis que sigam ou contradigam essas agendas. Nessara foi aquele projeto de um cidadão comum americano que nunca foi implementado, e aí uma moça transformou numa teoria da conspiração que evoluiu para perdoar todas as dívidas, ter um governo mundial, OVNIs, entidades cósmicas da constelação de sei lá o quê, e também a Gessara, que é uma versão global da Nessara. O relógio do juízo final é só uma medida simbólica que indica, na visão de alguns pesquisadores, o quão próximos nós estamos de uma catástrofe nuclear. Ele é manipulado a cada ano e eu não esquentaria tanto com ele, digamos assim. A simulação alemã e o evento 201 eu mostrei que diferem substancialmente da Covid-19 em múltiplos aspectos, portanto, não são uma evidência que a pandemia foi planejada. Por fim, CBDCs são moedas digitais controladas pelo Banco Central, que já foram submetidas a múltiplas críticas bem razoáveis no tocante à privacidade e controle, mas vários de seus problemas também acontecem com os balanços digitais das contas correntes. Porém, não tem até o momento planos para substituir o dinheiro em papel pela CBDC, e tudo indica que essa vai ser apenas mais uma forma das múltiplas formas que o dinheiro assume hoje no século XXI. Valeu para você que assistiu o vídeo, a gente vê. Falou!